ensinando a quem quer aprender a amar. Jesus Salvador, Jesus Salvador. Estou de volta com as nossas aulas, principalmente para aquele meu aluno do 9º ano. Eu voltei porque aqui é o meu lugar. Vamos aprender? Vamos reviver. No nosso último encontro, eu mostrei para vocês a primeira Constituição da República, sendo a segunda do Brasil. Agora vamos escolher quem vai ser o nosso presidente. E na escolha do presidente, seria pela via indireta. Pelos deputados, pelos senadores. E os deputados e senadores escolheram quem seria o primeiro presidente do Brasil. Vamos escolher quem vai ser o nosso presidente do Brasil. A Constituição pronta. Vamos colocar em escanteio o governo provisório. Deputados e senadores, que nós chamamos isso de quê? O poder legislativo federal. Então eles resolveram escolher o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. E para o cargo de vice-presidente, um outro alagoano que nasceu aqui no bairro de Grande Maceió, chamado Ipioca, Floriano Peixoto. Quem era o presidente? Marechal Deodoro. Foi eleito através do voto? Não. Foi eleito por quem? Pelos deputados federais e os senadores. Via indireta. Por isso que eu quero dizer para vocês que a República Velha é dividida em duas partes. A República das Espadas, que teve como presidente Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto, ambos alagoanos. E a outra é a República Café com Leite ou das oligarquias. Por que oligarquia? Porque agora começa o conchavo político, a união política, principalmente entre os dois maiores estados brasileiros. Que estados eram esses? São Paulo e Minas Gerais, até hoje. Café, São Paulo. Minas, leite. Política, café com leite. Atenção, vamos raciocinar agora. A República Velha é dividida em duas partes. República das Espadas. Por quê? Porque foi governada por militares, o primeiro e o segundo. E República Café com Leite ou das oligarquias. Essa daí foi do 3º presidente ao 13º presidente. República Velha, República das Espadas, República Café com Leite. Não pode esquecer isso. Se esquecer, não pode ter sucesso para o futuro. Primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Como vocês sabem, eleito pelo Congresso Nacional. Lembre-se, Congresso Nacional. Quem faz parte do Congresso Nacional? Deputados federais e senadores. Vocês sabem que os senadores representam os estados. E os deputados federais, o povo dos estados. Quem fiscaliza o presidente? Deputados federais e senadores. Pronto? Então, vocês sabem que o Marechal Deodoro, primeiro presidente do Brasil, nunca se envolveu em política e agora está nessa política. Ele começou a sofrer crítica. Mas eu não admito crítica, ele pensava ele está no quartel. Quartel é uma coisa e governar a nação brasileira é outra. No quartel a gente chega ali e procuramos taxar as normas.
Se não cumprir, você sabe o que é que vai acontecer. Mas o que está acontecendo? Deodoro começou a sofrer crítica, não admitia a crítica, e ele tomou uma atitude péssima, que jamais era para tomar. Mandou fechar o Congresso Nacional. Quando ele fechou o Congresso Nacional, foi um dos maiores tumultos para a época. Por quê? Porque a imprensa brasileira, a sociedade brasileira, os políticos brasileiros estavam criticando Deodoro, dizendo que ele tomou uma atitude de um ditador. Por quê? Porque ele fechou o Congresso Nacional, mandou deputados federais e senadores para casa. Num país democrata de direito, não se pode tomar essa atitude. Quem toma essa atitude é um ditador. Certo? Você sabe que num país democrático de direito existe o quê? Os três poderes, em harmonia entre si. O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o que fez a Marinha? Não gostando da atitude de Deodoro, por haver fechado o Congresso Nacional, dissolveu, mandou um recado para Deodoro, porque a Marinha estava enciumada com o Exército. Porque tudo no Brasil naquela época era Exército, Exército, Exército e Marinha. Marinha segundo plano. Então, o que aconteceu? O Marechal Deodoro resolveu enfrentar esse obstáculo. Mas o almirante Custódio José de Melo mandou um recadinho para Deodoro. Ou você renuncia, Deodoro, ou prepare-se que eu vou bombardear o Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro, com medo de um conflito armado, resolveu renunciar. E Deodoro estava previsto para governar 4 anos, um quadriênio. Só governou 9 meses. Período de uma gravidez clássica. O que era que tinha que ocorrer? A Constituição era quem ia dizer. E a Constituição dizia que em caso dessa natureza, o Brasil tinha que fazer novas eleições. Porque o Floriano, vice-presidente, não podia assumir porque Deodoro não havia tirado 2 anos e 1 dia de mandato. Não era 4 anos? Para Floriano assumir em caráter definitivo, Deodoro tinha que tirar 2 anos e 1 dia de mandato. E Deodoro só tirou 9 meses. Então, na lógica, tinha que ocorrer o quê? Novas eleições. Mas o Marechal Floriano, duro, rígido, disse: fui vice-presidente e vou assumir. Alguém está indo de encontro? Não. E quem for de encontro, vou enfrentar todos os meus opositores. Por isso que Floriano recebeu o título de o Marechal de Ferro, o consolidador da República. Qual foi a primeira atitude que Floriano fez assim que assumiu? Reabriu o Congresso Nacional. Enfrentou todos os movimentos que fossem de encontro à República. Primeiro, ele enfrentou a Marinha. Só faltou dizer: Marinha, cuidado que eu sou Floriano Peixoto, mas não sou Deodoro não. E vou encarar vocês. Floriano Peixoto enfrentou a segunda revolta armada, matando e exilando muitos marinheiros. No Rio Grande do Sul, também teve questões políticas, revolta, porque lá existia 2 partidos políticos, tinha os maragatos e tinha os pica-paus. Os maragatos desejavam ver um Brasil com um sistema parlamentarista, com primeiro-ministro. Enquanto isso, o outro lado queria um Brasil república e era aliado de Floriano Peixoto. Daí estourou a Revolução Federalista rio-grandense. Floriano mandou o exército, abafou o conflito e executou todos aqueles que se opunham ao governo. Por isso que ele recebeu o título, o consolidador da República. Floriano terminou o seu mandato. Quando ele terminou o seu mandato, chegou o fim da República das Espadas. Porque o próximo presidente vai ser eleito pelo voto. Quais são as características dessa República Velha?
A República Velha agora, o voto vai ser chamado voto aberto, não era secreto, que naquela época chamávamos voto de cabresto. Se você não votasse no candidato daquele chefe político do seu interior, do seu estado, você não morria não, desaparecia. Tinha influência dos senhores coronéis. E quem predominava? Os dois maiores estados, como até hoje, São Paulo e Minas Gerais. Por isso que agora nós vamos estudar o que? Dentro da República Velha, a outra fase da República Velha, que é chamado de República Café com Leite, ou das oligarquias. Então, quais são as características da República Velha? Voto de cabresto, influência dos senhores coronéis, predomínio de São Paulo e Minas Gerais, certo? Não esqueça que futuramente, 20 e tantos anos após, jovens oficiais vão fazer movimento para combater as irregularidades dessa República Velha, chamados de movimentos tenentistas, feito por jovens oficiais. Esse movimento tenentista tinha qual era o objetivo? Combater a República Velha, combater o voto de cabresto, combater a influência dos senhores coronéis. Por que as mulheres não votavam? Porque você sabe que durante esse período da República Velha, voto para maiores de 21 anos de idade. Mulher não votava. Analfabeto não votava. Soldado, cabo e sargento não votava. Padres não votavam. Por isso que esses jovens oficiais futuramente vão fazer um movimento. E vocês estão olhando aí, através do slide, o coronel, a bandeira de São Paulo, a bandeira de Minas Gerais e o voto de cabresto. Agora estou me despedindo de você dizendo: a saudade mata a gente. Eu ouvia muito essa canção quando eu tinha a idade de vocês. Mas todos esses dois conteúdos, o primeiro vocês já viram. Mas quando nós regressarmos, vamos mais uma vez reviver. Com tranquilidade, porque Deus é o nosso Pai. Vamos passar por tudo isso. Lembre-se que está um grande sucesso aí. Vamos pisar na cabeça da serpente. Hello people, I'm Teacher Levi. E na aula de hoje nós iremos estudar as orações condicionais, conditional clause or if clause. A oração condicional, if clause, expressa uma condição e sempre aparece ligada a uma oração principal, main clause. Então, pessoal, você identifica uma oração condicional quando ele é introduzido, iniciada com a conjunção if. Quando eu tenho if, eu vou ter a oração condicional. E essa oração condicional vai ser um tempo verbal, tá? Vírgula, vai ter uma oração principal, tá bom? Que vai ser um outro tempo verbal. Nós teremos, então, dois tempos verbais. Uma vai ser a oração condicional, quando é introduzida com if, e a outra vai ser a oração principal, tá? Eu posso inverter a posição, tá? Eu posso iniciar com a oração principal para depois eu utilizar a oração condicional e não vai mudar o sentido da frase. E na aula de hoje também nós iremos estudar first conditional. Vamos aprender um pouco o conceito de first conditional. Expressa situações que achamos que são possíveis e prováveis de acontecer no presente ou no futuro. Com esse conceito, nós teremos dois tempos verbais que serão utilizados no first conditional, o presente e o futuro. Quando é que eu uso o presente? Quando é que eu uso o futuro?
O presente simples, ele é sempre usado depois do if. Não esqueçam disso. Quando é que eu uso o presente simples? Depois do if. Vírgula. Uso o futuro simples, que vai ser a oração principal. Então, repetindo. Na oração condicional, eu vou usar o presente simples sempre depois do if. Vírgula. Futuro simples na oração condicional. Mas quando é que eu sei? Como é que eu escrevo? Como é que eu vou perceber que é presente simples em inglês? É simples. No presente simples, quando eu tenho o sujeito e o verbo, ele indica que está no presente. E quando é futuro? Sujeito, verbo auxiliar will e o verbo. Tá? Então, o aluno ele já vai saber identificar os tempos verbais através da estrutura. Presente, sujeito, verbo. Futuro, sujeito, will, verbo. Vamos para os exemplos aqui, prestando bastante atenção, que eu vou utilizar esses verbos que estão entre parênteses. O verbo have, que é o verbo ter, e o have travel, que é o verbo viajar. Preste atenção que a frase está iniciando com if, que vai ser a oração condicional, aquilo que eu falei. Quando a frase é introduzida com if, o tempo verbal utilizado será o presente simples. E o presente simples eu tenho o quê? O sujeito e o verbo. Preste atenção. If I have money, if I have money, se eu tiver dinheiro, vírgula, I will travel to London. I will travel to London. Eu viajarei para Londres. Então, o que vocês entenderam aí? Que a oração condicional, ela descreve uma possível condição. Se eu tiver dinheiro, tá? E a oração principal é o resultado da condição. Eu viajarei para Londres. Então, observe bem que eu usei have no presente, porque é presente sujeito, e will travel, futuro. I will travel to London, indica futuro. Então, não esqueçam que a first conditional, eu vou usar sempre o presente simples na oração condicional e o futuro simples na oração principal. Observe bem no segundo exemplo aqui que eu inverti a posição. Eu iniciei com a oração principal para depois eu utilizar a oração condicional. E o sentido da frase não vai mudar. I will travel to London. Eu viajarei para Londres. If I have money. Se eu tiver dinheiro. Observe bem que não muda o sentido da frase. Vamos agora para o outro exemplo. Esse exemplo aqui está sendo iniciado com a conjunção if. If he goes to the party. Se eu for para a festa, he will drink. Eu beberei. Observe bem que os verbos estão aqui entre parênteses. Go e drink. Mas o aluno percebeu que no verbo principal do presente, eu utilizei no final dele o ES. Por que eu não usei o go? Observação aqui bastante importante para vocês entenderem por que eu não usei go e sim goes. Verbos terminados em CH, SH, X, EO, SSS, acrescenta-se apenas ES no final do verbo, quando os sujeitos são he, she, it, na forma afirmativa do presente. Então, pessoal, eu apenas acrescentei ES porque no presente simples, quando os sujeitos são he, she, it, os verbos terminados com a letra O, eles receberão ES. Observe bem. If he goes to the party, se eu for para a festa, depois do if, presente simples. He will drink. Ele beberá. Se ele for para a festa, ele beberá. Observe bem nesse segundo exemplo aqui, que a frase começou diretamente com a oração principal. Como é que eu sei, professor, que começou com a oração principal? Por causa da oração, ó, will e o verbo. A oração principal fica no futuro, will e o verbo. Beth
will buy a second-hand car if she passes her driving lessons. Observe bem que os verbos utilizados são os verbos buy, comprar, e pass, passar. Beth comprará um carro de segunda mão se ela passar na aula de direção. Observe bem que a oração principal, futuro, will buy, o verbo não recebe nada. Já na oração condicional presente simples, o sujeito é she. O que aconteceu com o verbo? Ele recebeu ES. Por que o verbo recebeu ES? Frases afirmativas, sujeito he, she, it. E o verbo terminado em SS, ele recebe ES no final, como eu já vinha falado anteriormente. No próximo exemplo, a frase já inicia com a oração condicional. If Carol studies hard, she will pass her examination. Observe bem que os verbos utilizados são study, estudar, e pass, passar. A oração condicional, utilizamos o presente simples. If Carol studies. Observe bem que o verbo recebeu IES. Olha aqui a regra na observação. Verbos terminados em Y, seguido de consoante, troca-se o Y por IES no final do verbo, quando os sujeitos são he, she, it, na forma afirmativa do presente. Então, observe bem que o verbo study terminou em Y seguido de uma consoante. Quando isso acontece, os sujeitos sendo he, she, it, há uma modificação no final do verbo. Você tira o Y e acrescenta IES no final. Se Carol estudar muito, ela passará no seu exame, tá bom? No próximo exemplo aqui, observe que nós estamos iniciando com a oração principal. Por quê? Porque não tem o if. Então, quando não tem o if no início, a oração sempre será principal. E o tempo verbal será o futuro. Olha, John will win the game. John will win the game if he plays. Observe que os verbos utilizados na frase são win e o play. E na oração principal, nós usamos o futuro. Will win. John vencerá o jogo se ele jogar. Observe bem aqui que o verbo play terminou em Y, mas ele está seguido de uma vogal. Então, quando o verbo termina em Y, seguido de vogal, ele só recebe S quando os sujeitos são he, she, it na afirmativa. Não esqueçam dessas dicas, tá bom? Observe agora no outro exemplo que a oração foi iniciada com if. Então, nós teremos uma oração condicional. E os verbos utilizados são have e visit. E quando a frase iniciada com a oração condicional, o tempo verbal será o presente simples. If Beth has time, she will visit him. If Beth has time, she will visit him. Observe bem que depois do if eu usei o presente simples. Sujeito Beth e o verbo has. Por que não have e sim has? O verbo have será has quando os sujeitos são he, she, it, na forma afirmativa no presente. Então, o aluno não pode esquecer esse detalhe, que o verbo have será has quando os sujeitos são he, she, it, na afirmativa. Se Beth tiver tempo, ela visitará ele. No próximo exemplo, aqui, nós utilizaremos o verbo speak, que é o verbo falar, e o verbo call, que é o verbo ligar. Observe bem, a frase não está iniciada com if, então ela foi iniciada com a oração principal. E toda oração principal, ela fica no tempo verbal do futuro. Olha, observe bem, will e o verbo. I will speak with him. Eu falarei com ele.
If he calls, se ele ligar. Observe bem aqui que o verbo apenas só recebeu S, tá? Por quê? Porque ele não faz parte das outras regras que eu mencionei anteriormente. Então, como a terminação do verbo não faz parte das regras anteriores, eu só acrescento S. Por quê? Porque o sujeito é he, tá bom? Note, olha aqui essa nota que é bastante importante e interessante para vocês. É possível o uso dos verbos modais. Os verbos modais quem são? Can e may. Esses dois verbos significam poder. Eles podem ser usados no lugar do will para falar sobre possibilidade no futuro. Caso a condição expressa na oração condicional se cumpra. Então, pessoal, se vocês encontrarem o verbo can, o verbo may, no lugar no will, na oração principal, não tem problema, isso pode acontecer, tá bom? Porque eles indicam possibilidade no futuro. Observe bem aqui o exemplo para ficar bem claro para vocês. If you want to, you can go. Observe bem que os verbos utilizados são do will para falar sobre possibilidade no futuro. Caso a condição expressa na oração condicional se cumpra. Então, pessoal, se vocês encontrarem o verbo can, o verbo may, no lugar no will, na oração principal, não tem problema, isso pode acontecer, tá bom? Porque eles indicam possibilidade no futuro. Observe bem aqui o exemplo para ficar bem claro para vocês. If you want to, you can go. Observe bem que os verbos utilizados são want, que é o verbo querer, e o verbo go, que é o verbo ir. A frase iniciou com um condicional if. E sempre depois do if, eu vou usar o presente simples, sujeito you e o verbo. Observe bem que o verbo não recebeu nada. Por que o verbo não recebeu nada? Porque o sujeito é you. If you want to, se você quiser, you can go. Você pode ir. Olha o can, o verbo modal, ele ficou no lugar do will, tá bom? Vamos para o outro exemplo. I may travel to Paris next year if I save money. Observe bem que eu utilizei os verbos travel e save. E a frase foi iniciada com a oração principal e substituiu o will por may. I may travel. Eu posso viajar para Paris no próximo ano se eu economizar dinheiro. Observe bem que eu substituí o may na oração principal por you, sem problema nenhum, tá bom? E depois do if eu uso o presente simples, sujeito I e o verbo save. Observe bem que o verbo não recebeu nada, porque o sujeito é I. Tomara que vocês tenham entendido essa aula, tá? E vejo vocês em uma outra oportunidade. See you next time.